conversamos hoje com Tomás Carvalhais, que é diretor da Vai de Bob. Tomás, acaba de sair a regulamentação das apostas esportivas através de uma medida provisória editada e assinada pelo presidente Lula. Que avaliação você faz desse documento, dessa medida provisória? Olá, Gildo. Prazer falar com você mais uma vez, como sempre. A Games Magazine Brasil, pela oportunidade de estar emitindo a minha opinião também sobre o setor. Obviamente, a notícia ela é bem recebida do ponto de vista progresso no que diz respeito à regulamentação em si. Como todos já sabemos, faz muito tempo que nós vínhamos esperando por algo assim, por algum avanço, por algum progresso. Obviamente que ela vem acompanhada de certas preocupações, que eu posso estar elaborando um pouco mais ao longo da conversa, mas a princípio é uma boa notícia, uma notícia que é bem recebida e esperada pelos operadores, investidores e pelo setor em geral. Pois é, eu ia perguntar justamente isso para você. Quais são os pontos positivos e negativos da medida provisória, né? O ponto positivo é que, finalmente, para mim, regulamenta um setor que já está esperando regulamentação por muito tempo. Por mais que a mesma medida provisória cubra apenas apostas esportivas de cota fixa, é importante fazer essa distinção, ela vem em forma de avanço a um cenário que até então não tinha nada, haviam apenas promessas e expectativas, frustradas, aliás. As preocupações são com o formato adotado, com a proposta de tributação ao apostador, de taxação ao operador. As preocupações são financeiras, são comerciais. Obviamente que do ponto de vista jurídico traz segurança, do ponto de vista de marketing também, ela traz uma certa estabilidade, um conjunto de regras no que diz respeito ao que uma casa de apostas pode ou não pode, deve ou não deve fazer, diretrizes, são sempre bem-vindas. Porém, existe um consenso, Gildo, eu tenho conversado desde ontem à noite, quando eu primeiro soube da assinatura da MP, com outros operadores, existe um consenso que financeiramente, comercialmente, não é a melhor proposta, não é o que nós esperávamos, não é o mais viável comercialmente falando. Pois é, se a gente pensar que 18% de GGR não significa um imposto de 18%, né? Porque tem outros impostos que serão agregados, isso vai ultrapassar os 35%. Quer dizer, com 16 já era pesado, com 18 fica ainda mais, né? E além de somarmos, desse ponto que você bem colocou, temos que somar o custo da licença em si, que já é alto, estamos falando de 30 milhões de reais apenas para a exploração do setor de apostas esportivas de cota fixa. Lembrando que apostas esportivas em eventos ao vivo, live odds, não entram nesse pacote ainda. Tá? E se nós somarmos ISS, Imposto sobre Serviços, outras tributações, nós vamos chegar bem próximo dos 40%. Essa é uma preocupação muito grande, somada aos custos em si da licença. Então, obviamente que não agradou muito essa posição final. É sempre um drama. O Brasil tem essa característica de ter um apetite tributário muito elevado, né? Que está sempre com fome de mais impostos. Isso pode não prover aquela canalização que o próprio setor espera? Sim, existe esse risco, e um risco mais acentuado para mim ainda, Gildo, é a proliferação, a brecha, a abertura que isso vai abrir, que vai gerar para sites que não se interessem em operar com a licença, em pleitear a licença, mas mesmo assim escolham, de forma arriscada, mas escolham operar no Brasil sem licença, o chamado mercado negro. Nós vimos situações assim, parecidas com essa, acontecendo logo após a regulamentação no México e logo após a regulamentação em Portugal também. Devo lembrar que Portugal, quando foi regulamentado em 2013, cometeram vários erros a princípio. Um dos erros foi taxação no volume de apostas, no rollover. No wager, em tudo que era girado a nível de apostas, os operadores em Portugal eram taxados.
Apenas 2 permaneceram, mas ao longo do tempo, a autoridade, né, regulamentadora de jogos de Portugal entendeu que era um erro e foi refinando, né, afinando a sua estratégia, até que hoje faz sentido comercialmente falando também. Obviamente que a preocupação maior para nós, operadores que pretendemos pleitear pela licença no Brasil, é a abertura brecha que isso gera para operadores que não vejam vantagem ou simplesmente escolham operar no mercado negro, a desvantagem comercial que isso vai gerar no mercado. Agora, você acredita que, vamos dizer, nesse formato está mais adequado? Até porque, se a gente for ver o conteúdo da medida provisória, permite apenas apostas de cota fixa. A vertical de cassino online, de jogo online, não está prevista. E todo mundo sabe que é uma vertical muito importante do ponto de vista de rentabilidade para as empresas. Sem isso, fica ainda mais cara a outorga e, obviamente, a condição de viabilizar economicamente uma casa de apostas esportivas. Correto, correto. Existe uma expectativa também que as demais verticais sejam contempladas também. Porém, para todos os efeitos, até agora, a MP ela diz respeito apenas a apostas esportivas, ressalva cota fixa. É uma vertical importante, né, não deixa de ser importante, porém, isso agrava ainda mais a preocupação com o custo, né, da licença em si e da tributação. Talvez, Gildo, faria até um pouco mais de sentido comercial se as demais verticais, né, e as demais modalidades de jogo, de apostas, tivessem sido incluídas. Obviamente, eu ainda acredito que seria um custo muito alto, porém faria um pouco mais de sentido. Agora, você regulamentar uma atividade apenas cota fixa, pós-esportiva, e um custo elevadíssimo, e uma tributação elevada, e ainda assim tributando o apostador, é algo que a princípio não faz sentido financeiro nem comercial para mim. Como dizemos aqui no bom e velho português, a conta simplesmente não fecha. E existe aí uma sondagem inicial de que é possível que a própria Câmara dos Deputados deixe vencer o prazo da medida provisória para incluir num projeto as demais modalidades, o jogo online. Você acredita que isso pode acontecer? É uma possibilidade, né? Agora entra em campo as questões políticas, né? O jogo político também. Acredito que vão haver muitos debates, né, em torno disso. Eu acredito que, como nós já sabemos no Brasil, existem muitas partes já envolvidas, já interessadas, né, e já lucrando também com o setor de apostas esportivas no Brasil. Agora, basicamente, vamos começar de fato os debates, né? Eu acredito que vão haver muitas alterações, e eu acho que a hipótese que você bem colocou é uma das hipóteses a ser considerada, sim. O tempo dirá, né? Agora, do ponto de vista prático, quais são os planos da Vai de Bob diante deste cenário, já que estão saindo aí hoje, amanhã, depois, as portarias que vão terminar de dar um norte para o nosso setor de apostas esportivas? Os planos da Vai de Bob sempre foram de nos adequar mediante as condições, as diretrizes apontadas pelo governo, pelo órgão regulamentador. Obviamente, continuaremos expressando as nossas preocupações, as nossas insatisfações, porém, de forma alguma, a intenção e a posição da Vai de Bob nunca é de desrespeitar ou de operar no mercado negro, especialmente porque somos, em grande maioria, brasileiros trabalhando na Vai de Bob. Então, a nossa posição vai ser, de fato, de pleitear pela licença, fazer a devida aplicação, né, o registro para solicitação da licença, assim que o cadastramento for disponibilizado, e a posição é essa: continuar tendo diálogos com demais operadores, com representantes do governo, com regulamentadores, buscando sempre a situação de um ganha-ganha, né? Obviamente levando em conta a importância para o governo ter esse setor tributado, porém sem trazer com isso um demérito, uma depreciação para o setor de apostas esportivas, que é importantíssimo para o Brasil. Então, o Grande Magazine deseja muito sucesso nessa nova fase da Vai de Bob, para operar num mercado regulamentado e que todas essas questões sejam afinadas ao longo desse período de
vamos dizer, 120 dias, como está previsto na medida provisória. Muito obrigado. Esse é o nosso desejo para todos os operadores, para todas as pessoas envolvidas, empresas envolvidas no setor de apostas no Brasil também. Da minha parte, Gildo, me cabe mais uma vez agradecer a você e a Games Magazine Brasil pelo espaço.